Ei, sempre tem um irmão ou um parente ou um amigo ou alguém do seu trabalho que está incomodado com você, não é mesmo? Muitas das vezes é no seu êxito de trabalho, é na sua maneira de ser, ou às vezes até nas vitórias que você conquista. Então, nós vemos até mesmo na palavra do Senhor. Moisés tinha dois irmãos, Miriam e Arã. E esses dois irmãos, de qualquer forma, né, de alguma forma, na verdade, eles se levantaram para falar contra Moisés. Só que Moisés tinha algo com Deus. Quando você e eu temos algo com Deus, Deus ele não deixa barato. A causa de Miriam contrair algo ruim para ela mesma, porque ela plantou, foi porque ela estava se levantando contra alguém que tinha um contato íntimo com Deus, com alguém que tinha a espiritualidade elevada, no caso, Moisés com Deus. Então, tem pessoas que estão achando que vai brincar com você, falar mal de você, se levantar contra você e não vai acontecer nada. Deus, ele faz justiça por você. E muitas das vezes, você e eu nem estamos vendo e nem ouvindo. Mas o nosso Deus, ele não dorme no ponto. Nunca dormirá no ponto. Nós vemos também o caso dos dois irmãos, Abel e Caim, né? Caim se irou contra Abel, ao ponto de tirá-lo a vida. Mas Deus não deixou marcado, não deixou para lá. Marcou Caim, né, para a vida toda e não escondeu esse fato lá na Bíblia. Então, se você for ver, tem Esaú e Jacó. Se você for prestar atenção no que eu quero falar no dia de hoje para você, é que os nossos inimigos, muitas das vezes, estão dentro da nossa própria casa. E isso é notório, amados, porque o inimigo ele não é de longe. Ele não sabe dos teus planos, não sabe dos teus projetos, não sabe o que você faz, não sabe a hora de você ir e vir. E outra coisa, Deus, ele está te mudando de caminho para que o inimigo não te observe mais. Ele está tirando pessoas aí do seu convívio para que essa pessoa não te prejudique mais. Porque você vai dizer assim, Adriana, eu estou farta. É muita traição, é muita contenda, é muita briga. Tudo que eu faço, né, incomoda essa pessoa. Não se preocupe, meu amor. Papai do céu tem contemplado isso. Papai do céu tem observado essas situações, tem visto e ouvido coisas que você nem sequer imagina, né? Tem pessoas aqui que estão sendo enganadas descaradamente. E pior, ela nem imagina que a traição vem dele ou dela. Então, quando você vira as costas, a pessoa ri de você, fala mal de você, só que o nosso Deus, ele está observando, ele está vendo. E muitas das vezes você está ajudando essa pessoa. Amados, eu aprendi uma coisa com Deus. Cuidado antes de ajudar alguém sem saber a raiz do problema dele ou dela. Por que essa pessoa está nessa situação? Por que ela está naquele lugar? Por que ela está passando por isso? Tem um porquê. Tem um porquê, tem uma situaçãozinha aí, tem uma razão. Às vezes as pessoas escolhem caminhos, elas escolhem os próprios caminhos para que ela venha cair no buraco. E aí, se você não tomar cuidado, se você não observar, se você não prestar atenção aonde você está colocando a planta dos teus pés ou a mão nessa história, você vai acabar afundando com ele ou ela. Então preste muita atenção, é muito importante que você venha orar a Deus antes de ajudar alguém. E até mesmo em situações espirituais, quando você está ajudando a pessoa, você tem que observar no decorrer do caminho a postura dela, o posicionamento dela, porque ela pode acabar atrapalhando também os seus planos, com o seu tempo, com o seu horário, com as suas coisas. E o inimigo, ele usa disso para tirar suas bênçãos, ainda que sejam pequenas, tá? Então você tem que ter muito cuidado com quem você está ajudando. Tem pessoas que não têm compromisso com elas mesmas e nem com Deus. Como é que ela vai ter compromisso com você? Pense nisso.
Será que essa pessoa está tendo um compromisso? Será? Então você tem que pensar, tem que colocar na balança, amores, não é você ser ruim, é você ser cauteloso. Você precisa ser justo com você primeiramente. Será que essa pessoa aí que está fazendo esse grande mal contra você, às vezes não é só inveja não, às vezes também é raiva. Às vezes também é porque ela ou ele não consegue êxito, não consegue vitórias e ela te olha com olhos de raiva. Por que ela consegue? Como é que ele consegue isso? Eu ainda nem consegui, eu tenho mais grana, eu trabalho, eu faço e aconteço. Não adianta ter um coração ruim para ter vitórias. A pessoa tem que pensar em si próprio, em amar a si próprio, lutar pelos seus objetivos, parar de falar dos outros e olhar mais para ele. Quando a pessoa perde o tempo falando do outro, focando no outro, ela está esquecendo dela própria. Então, o conselho de hoje para você é esse, tá? Cuidado ao ajudar alguém que você não sabe a raiz da história. Cuidado para você não pôr a mão em situações que não te cabe, tá? Tem pessoas que são muito intrusas, tem pessoas que gostam também de usufruir da bondade do outro, da ingenuidade do outro. Tem pessoas que são sarcásticas, sagaz, malignas, que sabem muito bem o que estão fazendo. E elas querem te prejudicar. Então você tem que ter muito cuidado com isso. O mundo jaz no maligno, amados. Você tem que ter a mente de Cristo. Você precisa observar. Nós temos uma visão, nós temos a audição, nós temos os 5 sentidos aí. Para cada um ter um objetivo. Comece a usá-los. Comece a usá-los. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Você tem a presença de Deus. Ah, Adriana, mas eu ainda não estou servindo a Deus. Eu vou na igreja. Meu amado, você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que desde o teu nascimento, ele já te contempla. Papai do Céu diz que ele contempla o nosso formato dos nossos ossos dentro do ventre da nossa mãe. E como é que você diz que Deus não é com você? Aquela palavra ali foi para todos, sem exceção. Ele te observa desde o ventre da tua mãe, no formato dos ossos, ele que te fez. Como é que ele não te enxerga, meu amor? Tu tem um Deus que te olha, tu tem um Deus que te guarda. É lindo isso, eu tô maravilhada, porque quando eu lembro disso, eu fico feliz. O nosso Deus, ele nos contempla, amados. Então, nós é que precisamos vigiar, nós é que precisamos observar, nós é que precisamos escolher quem deve entrar na nossa vida, o que devemos fazer. As escolhas são nossas. Peça a Deus direção. Peça a Deus direção em tudo que você vai fazer. Você verá que muitas coisas você vai errar bem menos. Amém? Um beijo no seu coração. Fique com Deus.